Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando para a fanpage Pérola de Amatiz e para o nosso canal no YouTube. Preces intercessórias, fazer o bem sem olhar a quem. Eu estou já de algum tempo querendo abordar esse tema e nesta oportunidade eu me motivei. É comum a gente andar nas calçadas dos grandes centros urbanos e daqui a pouco a gente passa pela frente de uma igreja neopentecostal, por exemplo, e que tem um livro de orações ali na frente da igreja para você botar o nome do parente, do familiar, do amigo. Por vezes tem um obreiro, um trabalhador da igreja ali na frente te chamando as pessoas para que coloque o nome do familiar no livro de orações ou para que entre na igreja. Por vezes até de uma abordagem bastante incisiva, a ponto de pegar no braço da gente. E eu já de algum tempo, essa situação aconteceu várias vezes, sempre que eu passo na frente da igreja, o pessoal estão ali, né? E nesta abordagem eu queria conversar com vocês sobre isso. Também no meio espírita tradicional, vamos dizer assim, tem aquele jargão popular, aquele aforismo popular, fazer o bem sem olhar a quem, o que importa é fazer o bem. Eu quero dividir com vocês algumas reflexões sobre isso aí. Vivemos num mundo de dualidade, onde existem oposições, né? Luz, sombra, o bem e o mal, feio, bonito, alto, baixo, enfim. Então, nós, dentro desse pensamento de dualidade, que é comum, nós desenvolvemos essa consciência de dualidade, a gente procura sempre, dentro dos valores, das crenças de cada um de nós, não fazer o mal e fazer sempre o bem. E esta oposição bem ou mal inquieta a humanidade, os pensadores, filósofos já de bastante tempo. Inclusive não vou entrar no mérito de que por que Deus permite o mal. Dizem alguns sábios que no nosso atual estágio de consciência nós só conseguimos chegar ao bem através do atrito com o mal, que a gente não conseguiria naturalmente exercitar o bem. Eu não vou entrar nessa discussão filosófica, mas eu preciso pontuar com vocês que nós temos grande dificuldade, a consciência comum, o preponderante, vamos dizer assim, nas massas humanas, nós temos grande dificuldade de vibrar na equanimidade. Equanimidade seria não estar com apegos nem com aversões. Aversões é aquilo que eu não gosto, aquilo que me desgosta, aquilo que eu repilo. E através dessa aversão eu crio pensamentos e a partir dele emoções que são derivadas do ódio, da ira, do ressentimento, da necessidade de vingança. E o apego me gera o controle do outro, em cima de um amor que eu quero controlar o outro, eu quero que o outro faça aquilo que eu acho que tem que ser feito. E também em relação ao apego, me gera fazer o bem para o outro, mesmo sem o outro pedir. Vocês já escutaram aquela frase assim, mas eu só queria o bem dele. Eu fiz esse ebó, mas eu só queria o bem dele ou dela. Foi pro bem dele. Eu amo ele, eu gosto tanto dele. Eu só quero o bem dele. Mas será que nós sabemos qual é o bem do outro? Eu creio que eu não sei nem bem o que é o bem para mim. Será que eu tenho condição de saber qual é o bem do outro a ponto de interferir na vida do outro até sem o outro pedir? Isso não seria uma presunção frente aos desígnios de Deus para cada consciência, para cada ego? Cada um de nós tem um propósito de vida. Poderíamos falar, mas Norberto, os guias espirituais
Eles sabem o que é o bem. Eu não estou falando aqui do guia espiritual, estou falando da gente conscientemente. Óbvio que os mestres autorrealizados de todas as tradições, eles têm condição de saber e de interceder sobre as criaturas humanas. Tem um sábio, um yogi muito conhecido, Aurobindo, Sri Aurobindo, que ele foi um erudito, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele trouxe um conceito de yoga integral. Ele tem ashrams na Índia, tem aqui no Brasil também, a Sociedade de Yoga Integral. Sri Aurobindo, ele tem um livro magnífico que se chama A Vida Divina, uma visão da evolução espiritual da humanidade. Vou mostrar para vocês a capa, vocês vão enxergar aí ao contrário, porque eu estou filmando aqui com a câmera traseira e não a frontal, né? Então, ou contrário, a câmera com a frontal e não a traseira. Então, esse aqui é o Sri Aurobindo, tá? É um sábio, erudito, um yogi autorrealizado, considerado por alguns homens santo. E ele diz um negócio muito interessante. Aqueles devotos iniciantes que chegavam no seu ashram, pediam orientação, pediam abrigo para ele dizia assim, uma das primeiras orientações dele: fazer bem aos outros vai lhe criar um grande problema com Deus. Fazer bem aos outros vai criar um grande problema com Deus. No sentido que fazer o bem ao outro pode me criar um enredo, um efeito de retorno dentro da lei de causa e efeito tão nefasto quanto eu fazer o mal para o outro. Porque nós não temos discernimento suficiente de vibrar na imparcialidade que é a equanimidade. E eu vou mais fundo disso ainda. Paulo de Tarso dizia: tudo posso, mas nem tudo devo. O bem que eu faço não é o bem que teria que ser feito. Para nós refletirmos sobre esse aforismo popular de fazer o bem sem olhar quem. Então a gente coloca o nome das pessoas nos grupos de apometria, a gente faz atendimento ponte vibratória sem a pessoa pedir, nos prontos-socorros, atendimentos mediúnicos, trabalho de apometria, além dos ebós e oferendas e trabalhos espirituais, né, meus irmãos? E eu queria concluir esse vídeo, assim, ir para a conclusão desse vídeo, dizendo que nós criamos, por nossos apegos e aversões, nós criamos cordões energéticos, laços vibratórios que nos unem, né, com familiares, com afetos, com desafetos, e isso nubla e interfere em nosso discernimento. Nós não temos condição de julgar o que é o bem para o outro, embora no Brasil se popularizou as preces intercessórias, os santinhos, né, as intercessões dos santos e os seres humanos intercedendo uns pelos outros. Nós chegamos ao ponto de ter altar em casa e nas nossas preces, que deveríamos ser individual com a deidade, com a divindade, com o guia espiritual ou com Deus, a gente faz a prece dizendo para o guia, para o mestre espiritual, para a deidade, o que ela tem que fazer em relação ao outro de bem. Então a gente roga, a gente invoca, a gente fica numa imprecação, usando nossa força mental, dizendo a Deus o que Deus tem que fazer, ou seus enviados, suas deidades têm que fazer em prol do outro, porque eu já sentencio qual é o bem do outro. E essa interferência, principalmente quem é médium, quem tem magnetismo vibrando no trabalho mediúnico continuado, quando ele faz essa prece, essa rogativa intercessória, achando que ele não vai ter consequências nenhuma. Afinal de contas, eu estou só fazendo bem para o outro. Que mal tem fazer o bem? Fazer o bem, eu posso interferir no propósito de vida do outro. Eu posso fazer com que o meu magnetismo, que o outro não passe por experiências ou situações necessárias
para o seu aprendizado, para a expansão da sua consciência. Então, Aurobindo, esse sábio, esse yogi, ele diz o seguinte: confie em Deus, entregue a Deus. Você pode orar para Deus, pedindo, né, mencionando o outro, no sentido que Deus tome as providências dentro do propósito de vida daquele indivíduo, que ele tenha a benesse divina, o amparo de Deus, e que Deus sabe o caminho de cada um. Não interferimos, não dissemos para Deus qual é o bem que tem que ser feito em relação ao outro. E trabalhos mediúnicos, quando envolvem relações de familiares, relações de afetos e emocionais, hoje, médiuns conscientes, todos nós, como separar esses cordões energéticos e laços vibratórios de afetividade ou de aversões no aconselhamento ou na orientação do guia? Então, você recomenda-se, preferencialmente, que médium não atenda familiar. Isso é uma diretriz de segurança, para não expor o médium, não expor o familiar e não criar um enredo difícil de colheita espinhosa diante de efeitos que aquele médium vai ser a causa geradora pela sua interferência. Enfim, Norberto Peixoto, um tema polêmico, preces intercessórias, fazer o bem sem olhar a quem, não é bem assim. Nosso saravá fraterno, meus irmãos, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, até a próxima oportunidade.